Segunda palestra deste retiro, falaremos então, depois de termos tentado uma definição, né, a respeito da santidade, nós vamos então falar sobre o culto dos santos. Porque essa é uma das verdades ensinadas pela Igreja Católica e que particularmente a opõe a muitas heresias, particularmente a heresia do protestantismo, que é uma heresia anti-mediação. Os protestantes, como sempre, eles têm uma análise unilateral da Escritura, já que eles não utilizam o magistério, né? Eles vão pelo livre exame, e é muito comum eles se valerem de uma citação de São Paulo na Escritura, em uma de suas cartas, onde o referido apóstolo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então eles daí tiram aquilo, como sempre, pega aquilo ali, corta, 4 pedaços, tira e só lê aquilo. Né? Então, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, não tem outro mediador. É a conclusão que eles chegam. Bom, então não adianta ninguém rezar por ninguém, né? No entanto, eles fazem tanta oração pelos outros, porque quem faz oração pelo outro é mediador, é evidente. Certo? Então, é preciso entender isso. A mediação é uma palavra que pode ter vários sentidos. Existe um sentido, num desses sentidos, só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Sim, é verdade. Por quê? Porque só Ele nos resgatou. Isso é verdade. Foi uma mediação de resgate. Só nosso Senhor Jesus Cristo pagou o resgate, pagando na cruz pelo pecado de Adão. Não foi nem Nossa Senhora, nem nenhum santo fez isso. Tá bom, isso é verdade. Então, nesse sentido, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá bom, correto. Mas esse não é o único sentido da palavra mediação. Você encontra uma multidão de textos nas escrituras, exortando a orar um pelos outros. Quem reza pelo outro é um mediador. Se eu rezo para que fulano de tal se converta, eu estou fazendo a mediação, estou pedindo a Deus isso. Se Nosso Senhor atender, eu fui o mediador. Eu obtive, por essa mediação, por minha mediação, pela minha ação, Nosso Senhor teve compaixão daquela alma e a ajudou a se converter. Então é evidente que existem muitíssimos mediadores nesse sentido. E que o trecho de São Paulo fala da mesma palavra mediação em outro sentido. Então, nós vamos ver aqui que o culto dos santos teve muito cedo na igreja, já teve importância, porque você tem um rezar pelos outros, você vê claramente na Escritura, é evidente. Mas e aí, os que já passaram dessa vida, eles podem rezar e obter graças de nós? Essa é a questão. Então, aqui você tem, primeiro, o culto dos santos. A invocação. O que é a invocação? É o fato da pessoa pedir ao santo tal e tal graça. O fato da pessoa honrar aquele santo. Essa é a primeira coisa. Ou seja, do mortal, do que está aqui na vida, para com o que já passou dessa vida e está no céu. Certo? Esse é o sentido, invocação. Notem bem que a invocação é diferente da evocação. Correto? São duas coisas diferentes. Você tem a invocação, com IN, a invocação dos santos. E você tem, por exemplo, a evocação dos espíritos. O que é que muito macumbeiro faz por aí? É uma espécie de evocação dos demônios, né? Do bicho bravo lá, do tinhoso. Ele faz evocação de espíritos. Ou seja, é algo que supõe uma certa, uma atividade própria da pessoa, em que ela procura por suas próprias forças atrair
essa ou aquela entidade em seu benefício, ou em malefício de outros. Né? A gente sabe que tem isso aí. Nas religiões pagãs sempre existiu, e particularmente aqui na Bahia, nas diversas religiões de origem africana, mas também indígena, também tem isso um pouco, e mesmo da bruxaria de origem branca, de origem portuguesa também tinha. Né? A Umbanda, aqui no Brasil, é uma espécie de mistura de tudo isso. Misturou com tudo isso, aí entrou o espiritismo de Allan Kardec, ficou aquela sopa. Né? Então, eles têm essa característica, quer dizer, é evocar os espíritos. Então, há fórmulas especiais que eles têm, que se rezar aquilo ali, você consegue tal coisa. Se você evocar tal espírito com tal fórmula, você traz de volta o marido. Ou você faz separar fulano de fulano. Ou você faz isso, faz aquilo. Você faz o sujeito se dar mal no negócio. Ou você faz o Bahia ganhar do Vitória ou vice-versa. E por aí vai. Correto? Então, é a evocação dos espíritos que é diferente da invocação. Na invocação, você pede simplesmente. Você não se coloca como uma pessoa que tem tal e tal forma para atrair essa coisa. Não, de jeito nenhum. Você vai rezar. Então isso já existia, começou a existir desde cedo no catolicismo. E a primeira invocação que apareceu foi exatamente a invocação dos mártires. Você tem já documentos a partir do século IV. Por que eu digo do século IV? Bom, é possível que haja já antes, mas foram perdidos. No entanto, há essa característica que, a partir do século IV, você encontra mais documentos. Por quê? Isso se explica pela história da Igreja. Do surgimento do catolicismo no dia de Pentecostes, né, até o ano 313, certo? A Igreja foi perseguida. Ela era ilegal. Essa perseguição não foi contínua, havia altos e baixos, mas ela era intermitente. Por quê? Porque quando a Igreja Católica surgiu, havia uma potência mundial que dominava o mundo inteiro. Então, quem sabe um pouquinho de história deve saber, né? O Império Romano, correto? O Império Romano, que na época que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, dominava todo ou quase todo o mundo civilizado. É verdade que aqui já tinha índio aqui no Brasil, eles não conheciam os romanos, nem valia a pena vir para cá para dominar a índio, velho. Mas o que tinha de gente civilizada naquele tempo era o quê? A chamada Bacia do Mediterrâneo. Quem sabe um pouquinho de geografia, que estudou a sua geografia, acredito que saiba, que o mar Mediterrâneo é um mar que fica entre a África, o norte da África, e o sul da Europa. É toda aquela bacia ali, foi o berço da civilização ali, certo? Ali surgiu, ali tem o Oriente Médio, aquelas civilizações do Oriente Médio, né? Inclusive Israel, né? E todos aqueles povos ali. Ali surgiu depois a Grécia e depois Roma e outras potências ali. Toda aquela região ali era civilizada, inclusive o norte da África, que era muito civilizado também. Depois o maometismo tomou conta e o negócio baixou mesmo. Mas era civilizado, quando era cristão. Né? E antes, mesmo antes, quando era pagão, os romanos tinham colônias em tudo ali. Todo aquele mar, eles chamavam muito orgulhoso, mar é nostro, nosso mar. Ninguém mexe aqui, é nosso. Dominamos tudo, na base da guerra. Os romanos eram guerreiros, e dizem que uma das palavras que tem mais sinônimo em latim é a palavra matar. Sabia? Um monte de sinônimos, ou seja, porque o romano matava muito. Foi na base da guerra. Sobretudo com os cartagineses, que era um povo fenício, que parece que até influenciou um tanto na formação da raça do português, porque eles tinham muito comércio, né? Então os cartagineses entraram em guerra com os romanos. Foi uma guerra terrível. E os romanos acabaram ganhando, arrasando Cartago. E depois outras nações foram tomando e dominaram todo o mar Mediterrâneo. Então, a civilização estava ali. Quando o nosso Senhor nasceu, estava tudo em paz. Paz debaixo da força, mas era uma paz. Porque o romano sabia aplicar lei, tudo isso. Eles tinham isso também. Eles dominavam na força, eles tinham que se submeter.
Mas se você se submetesse, você tinha ordem, você tinha civilização. Eles tinham exército, então garantia a propriedade da pessoa, respeitava muita coisa dos povos dominados, eles respeitavam. Certo? Tinha que fazer o culto ao imperador, tudo, e tinha que fazer. Agora, se você tem um culto ao imperador, pode ter seu Deus aí fazer, porque eles eram, né, pagãos. Né? Então, eles mantinham a civilização. Então, quando surgiu a religião de Jesus Cristo, nosso Senhor, os cristãos não aceitavam. Por quê? Porque só há um Deus para se adorar, não se adora o imperador. Aí os romanos subiram sangue na cabeça, e aí começou a fazer o que eles sabiam fazer, matar. E foi uma perseguição terrível, foram milhões de mártires, não se sabe exatamente. Então, o que é que aconteceu? Depois disso tudo, apesar de toda a perseguição, o catolicismo venceu. Então, no ano 313, um imperador, que era Constantino Magno, deu liberdade aos cristãos. Bom, não deu só liberdade aos cristãos, não, deu liberdade às religiões em geral. Ele não se converteu imediatamente. Parece que ele só se converteu no fim da vida, foi uma coisa assim. Mas ele era benigno com os cristãos, de tal modo que ele chegava a dar o palácio dele para fazer igreja. Certo? Então, com isso, os cristãos foram tomando conta, já estavam numerosos, foram tomando conta de Roma, certo? Porque o Papa já era muito influente naquele tempo. E, com isso, os cristãos começaram a ter sua profissão de fé de uma maneira mais clara e contínua, pública. E aí foram aparecendo os documentos, tudo isso, né? Eles foram, sim. Nessa época ainda era oral? Ou já estava escrito? O quê? Nesse período? Escrito o quê? Porque no início... Não, havia alguns documentos, mas eram menos numerosos porque os cristãos escondiam, porque eram destruídos pelos perseguidores, certo? E então você encontra alguma coisa, mas não é muita coisa. Certo? Até o século IV, até esse ano. Depois aí se torna muito numeroso. E aí os cristãos exerceram claramente o seu culto. E aí eles passaram a cultuar o quê? Os mártires. Já antes havia, mas se tornou mais explícito. Eles então invocavam os mártires, aqueles mártires que tinham morrido durante o período da perseguição. Então nós temos alguns testemunhos, vários, que nós vamos aqui citar, alguns poucos. Em geral a gente divide isso citando os padres gregos e os padres latinos. E aí vocês podem me perguntar, o que é isso, padre grego e padre latino? Padre, que a gente sabe é eu, né, que é padre, né? Mas aí não é o mesmo sentido. Certo? Não é. O sentido aí é de padre, ou seja, tem relação com os padres da igreja. O que é isso? Padre da igreja, eu sou padre da igreja, né? Bom, sou da igreja católica e sou padre. Não, mas não é esse sentido. Certo? É o que eu estava dizendo, você tem uma palavra e tem vários sentidos. O que é padre da igreja? Padre da igreja são homens elevados na doutrina e na santidade, que ilustraram a igreja nos primeiros séculos e que foram implicitamente aprovados por ela. Eis a definição de padre da igreja. Existe uma matéria na teologia chamada patrística. É muito interessante estudar a patrística. Agora, tem que ter um preparo teológico primeiro, senão vai fazer confusão. Se a pessoa tem um preparo teológico bom, ele pode ler com proveito os padres da igreja. Então, são 4 notas para ser padre da igreja. Ou seja, doutrina eminente e ortodoxa, correta, santidade de vida, antiguidade e aprovação da igreja. 4 coisas. Certo? Por isso é que eu não sou um padre da igreja. Eu sou padre em um sentido. Mas não nesse sentido. Porque os padres da igreja são poucos. São homens que foram muito eminentes, às vezes não eram nem padres sacerdotes, mas eram pessoas muito eminentes pela ciência deles e muito antigos. Então eles são testemunhos da tradição da igreja.
eles são inclusive um critério dogmático, para você ver se aquele dogma é aprovado pela igreja, você vê o que os padres da igreja diziam sobre isso. Se eles são a favor, então é sinal de que deve ser realmente da fé da igreja. Se eles foram todos contra, aí não, aí é heresia. Às vezes os padres da igreja não são individualmente infalíveis, é verdade, mas o consenso deles já tem uma marca de infalibilidade, algo que é critério para se chegar à verdadeira doutrina da igreja, os padres da igreja. Então, a gente se divide então os padres gregos e os padres latinos. Por quê? Porque as duas grandes línguas da igreja, a gente hoje só fala o latim, né? A língua da igreja é o latim, é verdade. Porém, nos 3 primeiros séculos, ou 4, a língua predominante era o grego. Se você pega um compêndio de patrística, você vai ver textos, sobretudo os mais antigos, em grego e outros em latim. Então o latim depois dominou por causa da influência dos romanos, mas havia uma influência muito grande dos gregos. E no Oriente continua a ser o grego. Até hoje existe uma liturgia católica em grego, tradicional, em língua grega. Se vocês... Há um filme no YouTube mostrando a última missa solene de coroação de um Papa, uma missa tradicional. Toda uma cerimônia muito especial, que foi a coroação de João XXIII, né? Que fez tanta bagunça depois, foi ele que começou o Vaticano II. Mas a cerimônia dele de coroação foi completamente tradicional. Então, nessa cerimônia, que dura, eu acho que é 3, 4 horas, um negócio fora do comum, uma cerimônia, uma missa que só se realiza para isso. Nessa liturgia, você usa tanto o latim como o grego. Então, você tem, eu vi isso, você tem, na hora do evangelho, vem um padre e canta o evangelho em latim, como eu faço aí na missa, né? Em latim. Depois vem um padre grego e canta o evangelho em grego. É curioso. É diferente a maneira de cantar, tudo. Eles têm a maneira própria dele. Então, era o grego e o latim. Por isso a gente cita os padres gregos e latinos. Então, entre os padres gregos, por exemplo, você tem São Basílio. Ele enumera os favores, sobretudo temporais, que foram concedidos por um santo oriental daquela época, Santo Mamas, àqueles que rezam a ele. São Gregório de Nazianzo, outro padre da igreja oriental, em grego, invoca com fervor o Marte Cipriano. São João Crisóstomo, muito famoso, a festa dele foi ontem ou anteontem, certo? Anteontem, a festa de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Por que Crisóstomo? Porque vem de duas palavras gregas, chrysos e stomatos. Chrysos quer dizer ouro em grego, e stomatos quer dizer boca, boca de ouro. Porque ele falava tão bem que chamavam ele Boca de Ouro. São João Boca de Ouro. Era o nome dele. Então, São João Crisóstomo faz frequentes alusões à prática da invocação dos mártires nos seus discursos e nos seus panegíricos, que são uma exortação perpétua à confiança no poder dos mártires. Então, vou citar aqui um pedacinho de um sermão de São João Crisóstomo. Nós que temos a felicidade de celebrar a memória desses grandes homens, damos-lhe graças, não na medida em que nós devemos, isso não se pode fazer, mas na medida em que nós possamos. E eles estarão contentes com isso. Os santos esperam de nós essas homenagens, não para tirar qualquer bem disso, mas para nos conceder seus benefícios. Eis aí, bem claro, o testemunho da invocação dos santos, certo? De um santo do século IV, correto?
Então você vê aí os protestantes falando contra a invocação de santos, aquilo outro. Você vê aqui no século IV eles falando. E olha, São João Crisóstomo, certo? Que fala isso, numa homilia dele. No século V, Teodoreto detalha tudo o que se pode esperar dos mártires. Saúde, posteridade, uma viagem feliz, curas, que já ocorria. Já ocorria no túmulo dos mártires. Curas, graças obtidas desde aquela época. E olha que já havia naquela época algumas contestações do culto dos mártires. Ou do culto dos anjos, porque havia também culto dos anjos. Havia, por exemplo, um padre naquela época chamado Vigilâncio, que começou a ir contra isso. Aí São Jerônimo foi contra ele. Aí começou a polêmica. E Vigilâncio dizia, não, vocês estão fazendo idolatria, mais ou menos assim. Não é o que o protestante diz hoje? Entendeu? Nada de novo sobre a terra. O que os protestantes repetem como papagaios é mais ou menos a mesma coisa em que os primeiros hereges, contestadores, etc., já diziam antes. Muda alguma coisa, mas não muda muita coisa, não. Por quê? Porque é verdade que os pagãos tinham idolatria, claro, né? Então, o culto dos cristãos, à primeira vista, parecia invocando santos, invocando anjos. Não, mas os pagãos fazem isso também. Mas aí chegavam os padres da igreja e esclareciam. Não é a mesma coisa. Porque toda a honra e glória que se dá a um santo, em última análise, reveste a Deus. Isso os padres da igreja falavam já. Certo? Então, essas contestações que se vê hoje, pessoal, a diferença é que naquele tempo não havia tanto livro, certo? Inclusive a própria Bíblia não tinha sido estabelecida assim claramente, e foi a igreja que estabeleceu a lista dos livros, né, santos. Então o pessoal não andava, os hereges não andavam tanto com a Bíblia para lá e para cá debaixo do braço, aqui irmão, não sei o que e tal, não tinha tanto isso, mesmo porque a maioria não sabia ler nem escrever, né? Era mais assim, falando isso, aquilo, mas a contestação era parecida. Então, voltando a algumas citações que eu estou dando aqui. Os padres latinos, da língua latina, que são mais próximos de nós, porque tudo que nós recebemos, o nosso catolicismo, veio através dos latinos. Nós somos de um país que pertence à América Latina, não é verdade? Porque foi um país que, embora países constituídos de várias raças, vindos de tudo quanto é lugar, a gente sabe que os índios do Brasil, boa parte vieram até do norte da Rússia, da Sibéria. Vieram, sei lá, um tempo atrás, vieram de lá, boa parte. Os negros da África, os brancos da Europa, de Portugal, Espanha e outros lugares, quer dizer, vieram de várias raças. Mas o que unificou tudo ali foi aquela cultura latina. Certo? Então nós recebemos, sobretudo, o catolicismo, né? O catolicismo latino, não o catolicismo oriental grego, mas o catolicismo latino. Então, esses nomes para nós são mais conhecidos. Nós temos os nomes de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Então ele fala dos mártires. Eles podem pedir a graça para os nossos pecados. Eles que lavaram, que se tiveram pecado, já lavaram seus pecados no seu próprio sangue, os mártires, né? Eles são os mártires de Deus, nossos chefes, os testemunhas, as testemunhas de nossa vida e de nossas ações. Não tenhamos vergonha de os tomar como intercessores, está vendo? Intercessores, na nossa fraqueza. Eles também conheceram as fraquezas do corpo, mas eles as dominaram. Correto? Eis aqui, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio de que século? Século IV. Já falava isso aqui. Está tudo aqui registrado. Tem até traduzido no português. Se você for, bom, eu não sei quanto está traduzido, porque, em geral, leio minhas coisas mais em língua estrangeira, que é mais fácil achar na internet, mas, e aí não gasta tanto dinheiro, né, comprando livro, mas e isso já está traduzido em boa parte.
Se vocês forem consultar por aí na internet, até espanhol, mais fácil ainda. Vocês acham isso? E é interessante a gente, de vez em quando, dar uma lida desses autores antigos. Certo? Eu, por exemplo, tenho uma lista de citações de padres antigos falando da missa como sacrifício. Isso é interessante, já que os protestantes são contra a missa, né? Aí você vê os padres da igreja falando de sacrifício, a missa, etc. Muito protestante se converteu lendo, às vezes, os padres da igreja. Ele lê e vê, mas está aqui a religião católica, tanta coisa do catolicismo, está aqui, os padres já ensinaram. E a gente sabe que o Lutero nem sempre gostava dos padres da igreja, né? Lutero, por exemplo, detestava São Jerônimo. Detestava São Jerônimo. Não gostava mesmo. Porque dizia coisa contra ele, né? Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é a segunda maior cabeça, o segundo maior doutor da história da igreja, né? O primeiro, todos nós sabemos, é São Tomás de Aquino. Mas o segundo é Santo Agostinho. Um gênio extraordinário. Escreveu, bom, muita coisa eram homilias que o pessoal anotava, né? Fazia depois as obras dele. Mas é daqui até aqui, né? A gente tem as obras completas dele lá na biblioteca. Daqui até aqui, as obras dele. Esse grande gênio também expõe a crença da igreja. E Santo Agostinho é particularmente importante porque, como ele escreveu muitíssimo e era muito versado, era doutíssimo, inteligentíssimo, então ele expõe com uma clareza muito grande o catolicismo. Ele já chamava a igreja católica, etc. E há uma carta dele célebre, onde ele expõe, ele está falando com um interlocutor, e ele começa falando assim, num parágrafo ele diz o seguinte: olha, nós somos a igreja que teve como fundador em Roma São Pedro. E depois que São Pedro morreu, deixou um sucessor, São Cleto. Depois de São Cleto veio São Lino. Depois de São Lino veio São Clemente. E aí ele dá toda a lista dos sucessores de São Pedro até o Papa da época dele. Correto? Santo Agostinho escrevia no final, no ano 396, ele dava a lista dos papas. Ali, está aqui. Bom, fica o que mais? Então, ele escrevia também sobre o culto dos santos. A justiça dos mártires é perfeita. Eles adquiriram a perfeição na sua paixão, a santidade, né? Também, a igreja assim não reza por eles. Ela reza pelos outros fiéis defuntos. Portanto, a existência do purgatório, né? Para quem vai rezar por um defunto? Se só existe céu e inferno, se está no céu não precisa rezar. Se está no inferno não adianta nada. Se está rezando é porque está no purgatório, correto? Eis aqui a crença do purgatório. Santo Agostinho aqui já atestando. Para bom entendedor, está aqui a tradição da igreja. Então, a igreja reza pelos outros fiéis defuntos, mas ela não reza pelos mártires. Eles saíram desse mundo tão perfeitos que, ao invés de serem nossos clientes, eles são nossos advogados. Entendeu? Está claro, né? E Santo Agostinho era um escritor extraordinário, ele sabia escrever bonito. Isso atrai muita gente, né? Só que Santo Agostinho tem a dupla coisa. Ele escreve bonito e ele escreve verdadeiro. Não é o sujeito que engana com palavras bonitas e doutrina fraca. Não, a dele é fortíssima e ele ainda sabe escrever, porque ele era um retórico. Naquela época era muito importante isso. Porque como não tinha tanta televisão, hoje é animador, né? Você chega, aquela coisa, não tinha nada disso naquele tempo. Então era a arte da palavra. A pessoa se esforçava para chegar e ser um retórico. Então ele estudou isso e ele era um retórico fora do comum. Então, os escritos dele, muita gente anotava das palavras dele, são de uma clareza e de uma arte muito interessante. Note bem o que eles dizem aqui. Eles não são, ao invés de ser nossos clientes, não são eles que devem a nós. Eles são nossos advogados, os mártires. Advogados perante quem? Perante Deus, olha. Eles que vão interceder
diante de nosso Senhor, para que nós obtenhamos as graças que nós temos necessidade. Bom, depois de ter visto a invocação dos santos, vejamos a intercessão dos santos. Estão intimamente relacionadas, mas são diferentes. Não é a mesma coisa. A invocação dos santos, como eu disse, é a ação minha, nossa, pedindo o auxílio do santo. E a intercessão dos santos é a atividade, a ação inversa, a ação daquele que é nosso advogado. É do santo em relação a nós. Porque alguém poderia dizer, tá bom, a igreja, é verdade, muito católico, desde o começo, rezava para o santo. Mas será que o santo atendia? Estão entendendo? Então, rezar para o santo é invocar o santo. Mas o fato do santo atender é a intercessão dos santos. Então, é outra questão. O santo intercede por nós? Porque uma das questões era essa. Mas peraí, o santo e os anjos também, eles estão no céu. Como é que eles vão conhecer as nossas necessidades? Eles não são Deus. Deus conhece, tudo bem, é onisciente. Mas o santo e o anjo, eles já estão no céu, aliás, estão muito felizes lá, eu acho que eles não estão nem se preocupando com a gente aqui na terra penando. Estão tranquilão lá, se salvaram, então eles não estão nem aí. Vai que nada, Deus cuida deles, pronto. Tinha gente que chegava, podia fazer esse raciocínio, né? Então, os santos padres já falavam disso, né? Então, nós temos, por exemplo, Santo Agostinho, como sempre, que é o autor que diz mais claramente as coisas, né? Ele diz: ainda que essa questão ultrapasse as forças da minha inteligência, eu me pergunto como os mártires vêm em ajuda àqueles, e o fato é bem certo, ele não nega isso, vêm em ajuda àqueles que eles socorrem. Eles vêm por eles mesmos? Eles são presentes no mesmo momento, em vários lugares bem distantes? Seja lá onde está o túmulo deles, seja longe desses túmulos, em toda parte onde nós os sentimos, sentimos que eles agem? Então ele se pergunta, pulo uma parte. Então, seria o Deus Todo-Poderoso e Onipresente que, pelo ministério dos anjos, espalhados por toda parte, distribuiria os socorros aos homens como ele julgar equitável, conveniente. Então, a questão era essa, eles não negavam a fé da igreja, mas eles ficavam pensando como é que o santo e o anjo pode conhecer nossas necessidades. E tendiam a responder pelo poder de Deus. A gente sabe que uma alma separada do corpo, ela não tem o conhecimento das coisas aqui, mas Deus pode iluminá-la. Pode dar as graças necessárias para que a alma conheça as necessidades. E no caso de uma alma bem-aventurada, que está na visão divina, o que é que impede que Deus haja por isso? Enfim, seja por capacidade própria, o que não me parece que seja isso, seja por iluminação de Deus, que é certamente a resposta correta, o fato é que os anjos e as almas dos bem-aventurados conhecem nossas necessidades, na medida em que Deus quer. E então podem vir em nosso auxílio.
São Gregório Magno, por exemplo, ele dizia o seguinte: aqueles que veem do interior a claridade do Onipotente, creiamos, nada está fora para eles. Eles não ignoram nada. Quer dizer, não ignoram pela iluminação de Deus. Deus acaba fazendo visível para eles todas as nossas necessidades. E assim os santos acabam conhecendo as necessidades dos fiéis que estão penando aqui na terra e podem interceder por nós. Então tenhamos confiança nessa ação dos santos. Ela vem, nosso Senhor os ilumina, e porque justamente a glória, toda a glória que nós damos aos santos, resulta em glória de Deus. Então, nosso Senhor, para prover isso, faz com que os santos tenham conhecimento das nossas necessidades. E qual é o fundamento disso? O fundamento disso, dessa intercessão dos santos, é um dogma que está já no final do nosso credo. Quando a gente reza o credo, né? Então a gente diz todas aquelas coisas, então é bom que a gente pare um pouquinho para meditar o que significa cada uma daquelas coisas. Amanhã, no final na última conferência, nós faremos algo parecido, não com o credo, mas com o Padre Nosso. Faremos uma explicação baseada em Santo Tomás, né, sobre o Padre Nosso. Então, no credo, nós temos, o que a gente diz? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, vai dizendo, é aquela coisa, uma profissão de fé. Nós dizemos com muita firmeza, devemos dizer com muita firmeza, de tal maneira que até a maneira de cantar no canto gregoriano é diferente. Curioso isso. Se você vai cantar uma antífona de Nossa Senhora, você canta de uma maneira com muito mais harmonias, com muito mais... Você demora muito mais numa nota, certo? Se eu vou cantar uma antífona de Nossa Senhora, Salve Sancta Parens, você pega uma sílaba. Salve Santa Parens. Você numa nota, numa sílaba, você dá várias notas. Certo? Quando você vai cantar um credo no gregoriano, é diferente. Credo in Deum. Só a última que prolongou. As outras não. Credo in correto? Amanhã não. Depois de amanhã eu vou cantar o credo. Vocês vão ver isso. Se for o credo primeiro é Credo in Deum. Não, o terceiro. Se for o primeiro é Credo in Deum. Por que isso? Porque uma antífona de Nossa Senhora você contempla. Mas no credo você afirma. E ninguém afirma, eu creio, não. Você afirma. Entendeu? Tem que ser mais direto. Por isso que o gregoriano canta assim. Então, nesse credo, você tem ali a profissão de fé do católico. Certo? Quem nega aquilo não é católico. E por isso é importante você meditar em cada coisa dessa. Então, uma das afirmações, já no final do credo, é o quê? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Eis aí. O fundamento da intercessão dos santos. A comunhão dos santos. O que é isso? É os santos recebendo a comunhão? Não. Mas isso não vai entender de através das coisas, não. Tem gente que pode pensar isso, né? A comunhão do santo é o santo recebendo a comunhão. Pelo amor de Deus, não é isso não. Comunhão, o que é comunhão? Comunhão você torna em comum uma coisa. Certo? Então os santos têm uma comunidade. Uma comunidade de bens. Que bens são esses? As graças que circulam no corpo místico. Certo? E essa como o sangue nas veias, mais ou menos. Então, essas graças que circulam têm uma certa comunidade. E esses santos aí não são só os santos canonizados, atenção. Santo também é uma palavra que tem vários sentidos.
Se você olhar a Escritura no Novo Testamento, São Paulo chama os cristãos de santos. Quer dizer que todo mundo ali era santo? Vai ver. Não. Mas quer dizer que eram pessoas que, em princípio, estavam na graça de Deus. Então eram santos, nesse sentido. Porque quem está na graça de Deus, se você fez uma confissão correta, honesta, se confessou, você vai e recebe a comunhão. O que é que você recebe? O corpo de Cristo. Você está em comunhão com Deus. Você é santo. É claro, daqui para você ser canonizado tem muito trabalho ainda. Mas já é alguma coisa, né? Se você morrer ali, você vai para o céu. Então, nesse sentido, você é santo, estão entendendo? Você não tem uma vida de heroicidade, de virtude, não, infelizmente, né? Mas você tem algo de santo ali. Então você participa da comunhão dos santos. Ou seja, as graças que circulam no corpo místico, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. E olha que a igreja não é só a igreja que está aqui. Vocês sabem, né? O catecismo, né? A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Já ouviram falar isso? Ensinaram a vocês, o professor de catecismo? Não ensinaram? Não ensinou? Pois é, então vamos lembrar e vamos fixar. Quem não sabe, aprende. A igreja ela se divide em militante, padecente e triunfante. Qual é a igreja militante? É da polícia militar? Não. Não é só. Bom, pode ser também, né? Se o policial for católico, tudo, ele faz parte da igreja militante. Né? Mas militante, depois a padecente e depois a triunfante. Então, você tem... Qual é a igreja militante? Somos nós. Há um ditado, não sei se eu estou bem lembrado. Milícia et vita nostra, algo assim. A nossa vida é um combate. Vem de combater. Militar, combate. Certo? Milites quer dizer soldado, em latim. Então a igreja militante é uma igreja de soldados. Por quê? Porque eles estão lutando. Entendeu? Ninguém está aqui se não for para lutar. Se não está lutando, é possível que já está perdido, entendeu? Ou está muito relaxado, ou está perdido. Entendeu? Alguém que está aqui nesse mundo, que é católico, e que, sei lá, a vida é tranquila, tudo bem comigo, tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Ou você está em pecado, ou você está muito relaxado. Certo? E aí a gente vê o mal desse nosso mundo de hoje, né? Tanto maconheiro aí, por quê? Porque toma aquela porcaria ali e fica todo dando risada, tudo bem e tal. É isso que o mundo quer. Virar meio homem, meio gente, ficar idiotizado, certo? E está tudo bem. Tudo bem? Vai ver o que vai acontecer com você depois, moleque. Então é isso. A vida de um homem aqui, no entanto, o que é que diz? O que é a igreja aqui? Igreja militante. Pronto, acabou. É a igreja dos que combatem. Combatem por quê? Para se salvar, ué? É fácil se salvar, é? Vocês pensam, é? Se vocês pensam isso, ou vocês estão em pecado, ou vocês estão muito relaxados também. A vida do homem nessa terra é um combate. Então a primeira igreja, de fato é uma igreja só, uma subdivisão, né? O primeiro departamento, digamos assim, é a igreja militante. Somos nós, estamos aqui, no combate, meus caros. Quantos anos? Não sei. 60, 70, pode ser mais cedo, né? Às vezes aparece uma doença aí, né? E vai para o hospital. Às vezes acontece um assalto, né? E pode ir também. E por aí vai. Ou um acidente. Enfim, é o combate. Depois vem a igreja padecente. O que é a igreja padecente? O purgatório. Era o que eu dizia a vocês ontem. Quem está no purgatório padece. Não merece. Nós aqui padecemos e merecemos. Os militantes. Mas os padecentes não merecem. Os padecentes são os que estão no purgatório. Eles padecem. Eles não merecem. O que eles tinham que merecer, já mereceram nesse mundo. Acabou. Dizia isso ontem, né? Vocês estão lembrados, né? Então, quem está no purgatório padece, simplesmente. Então, por isso é chamada igreja padecente. E, finalmente, você tem a igreja triunfante. É o quê? O céu. O céu é a igreja. Só entra no céu católico. Então, quem está na igreja
e que consegue se salvar, mesmo que faça um estágio na igreja padecente, né? Chega à igreja triunfante. E esses são os que estão no céu. Pois bem, há uma circulação, digamos assim, de graças de Deus entre todos esses três estágios. Igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E entre todos eles, porque todos eles são santos, no sentido amplo da palavra. A diferença é que os militantes, essa é a dificuldade nossa, podem acabar não perseverando e caindo em pecado. Essa é a dificuldade, meu caro. É por isso que o purgatório, de certo modo, é melhor do que a vida aqui na Terra. Porque pelo menos lá está seguro. Mas é isso que faz a gente ter o merecimento que você falou. Sim, exatamente. Porque esse perigo é que dá o merecimento. A gente pode ser infiel a Deus, mas a gente não é. E aí vem o merecimento. E isso é uma vantagem. No purgatório é verdade, estou salvo, é verdade. Não sai, vai para o céu, meu caro. Muito bem. Por isso que se chamam almas santas do purgatório. Né? Santas almas. Eles são santos em certo sentido. Mas eles têm muito que purificar ainda, depende. E não merecem nada. Já chegaram ao ponto de merecer. Ali eles parou ali. Mas de qualquer modo, as graças circulam. E essa é a chamada comunhão dos santos. Então, esse é o fundamento da intercessão dos santos. Por isso os santos intercedem por nós. Para que haja essa circulação das graças de Deus, que vem por Jesus Cristo, através da Santíssima Virgem, né, que é chamada por São Bernardo, o pescoço do corpo místico. A comparação, né? Nosso Senhor é a cabeça, então a Santíssima Virgem é o pescoço, passa por ela, né? É a medianeira. Né? E com isso se justifica a intercessão dos santos entre os padres da igreja. Né? O argumento principal, o fundamento principal é esse, essa comunhão, essa solidariedade que existe entre aqueles que estão na graça de Deus. Das graças no corpo místico. Porque está uma alma no purgatório, padecendo, sofrendo horrivelmente. Como é que ela vai obter um alívio? Ou uma alma do céu pode conseguir um alívio para ela? Sim, penso. Ou então a alma que está aqui na terra vai celebrar uma missa por ela. Vai mandar celebrar uma missa. No convento da Itália, do século XIX, bom, eu não vi, mas eu vi algumas marcas disso, mas não essa. Eu vi em Roma. Mas se diz que há uma porta de uma rouparia, ou seja, a sala de roupas, né, que cuida das roupas, né, lá no mosteiro tem também, de um convento na Itália, uma porta de madeira, que tem uma marca que entra assim na madeira de uma mão pequena assim. A marca de queimado. Né? Então, qual é a história? Havia uma irmã muito boa, uma irmã corretinha, uma vida muito correta, muito fiel. Ela era roupeira, cuidava das roupas do convento, né? Século XIX. Então, ela morreu, o pessoal, fulana está no céu, uma pessoa muito boa, tudo, muito fiel, essa era uma boa religiosa, e realmente era. Então, bom, celebrou a coisa, fez alguma coisa, mas não fez tanta coisa, né? Até o dia que está a roupeira nova, trabalhando, e aparece uma irmã toda de fogo. Ela se assusta todo, o cheiro de queimado daquele. Ele diz, por favor, mandem rezar uma missa por mim, eu estou aqui sofrendo demais no purgatório, me ajudem. Eis aqui a marca da misericórdia de Deus. E botou a mão assim. E está até hoje lá. Então as irmãs, né, tomaram susto. Não, mas era uma irmã de virtude, vai botar no purgatório, né? E passaram a rezar, e depois uma irmã, não sei se foi essa mesma irmã, viu a irmã já no céu, toda de luz, agradecendo as orações que ela estava no céu. Tá bom? Então, a gente pode diminuir de certa forma? Pode diminuir. É a ação que uma alma que está aqui pode ter em prol de uma alma do purgatório, por dentro.
Através de quê? De orações, de sacrifícios. E a obra principal é a Santa Missa. Certo? Incluindo a Santa Missa, pedindo para o padre para celebrar. A gente sabe que há as chamadas espórtulas de missa. Ou seja, um padre pode receber até uma espórtula somente por missa em prol de uma alma. Ou em prol de um vivo também. Mas pode ser por uma alma. Então, muitas vezes as pessoas pedem isso. Né? Uma missa pela alma de fulana, meu avô, minha avó, etc, etc. Né? E isso é algo que ajuda certamente as almas que estão no purgatório. Assim também os santos que estão no céu podem nos ajudar obtendo muitas graças. E finalmente, o último item aqui. É o mais útil para nós. Bom, o mais útil. Sim, digamos, o mais educativo. É a imitação dos santos. Por que o santo quer ser conhecido? Por que o santo porque o santo quer que nós rezemos a ele? Por que a igreja estimula que nós conheçamos os santos? Por que a igreja estimulou sempre as biografias de santos? Todo mundo aqui já leu uma biografia de santo? Quem já leu uma biografia de santo aqui? Levante a mão. Levanta a mão para ver meu direito. Muito bem. Hã? Você já leu como? No celular? Ah, tá bom. É uma devota moderna. Hã? Sim, é uma autobiografia, digamos assim. Mas é bom ler também uma biografia, tá entendendo? E não deixem de ler, como é que eu digo a vocês? Pelo menos umas 2 ou 3 por ano. Livro mesmo. Livro de papel. Não é esfregar o dedo no celular, não. Viu? É pegar uma biografia de papel, livro. Quando eu falo livro, o pessoal já vai entendendo e-book. Mas não é. É livro mesmo, de papel. A internet serve muito. Por exemplo, isso aqui, que eu estou preparando para vocês, eu fui na internet. Quer dizer, eu tinha já de material informático, mas eu imprimi. E aí eu pego com o lápis, eu vou anotando. Para ficar só esfregando o dedo, não vai pegando muita coisa, não. Entendeu? Então, vocês têm que pegar livro de papel e ler pelo menos 2 ou 3 biografias por ano. Eis aí uma receita para vocês. Receita de santidade. Para ajudar vocês. Agora, justamente com essa intenção de imitar os santos. Imitação. Porque os santos são os nossos heróis. Os santos são os nossos modelos. Modelos de quê? De santidade. E um modelo, o que é que a gente faz? Imita. A função do modelo é ser imitado. É por isso que o mundo espalha um monte de modelos por aí. Só que é para o que não presta. Correto? Por quê? Porque ele sabe que espalhando esses modelos, esses heróis, esses sujeitinhos por aí, sujeitinhas por aí, cheio, né? Está cheio, basta passar e sair na estrada, um outdoor, não sei o quê. Notem como eles multiplicam esses tipos, né? Que aparecem, e porque eles sabem que vão levar os pobres seres humanos abandonados, né? Vão levá-los a imitar, ou pelo menos tentar imitar. É aquela história do jogador aí que levou 2 cabeleireiros para a Copa do Mundo e não ganhou a Copa do Mundo. E o sujeito, ele bota um cabelo toda uma hora assim, já está assim, aí vai para lá, vai para cá. Então a meninada, quando eu vejo aparecer esses menininhos pobres, coitadinhos por aí, com o cabelo meio assim, certamente ele mudou, já botou o cabelo desse jeito, que aí a meninada já está imitando. Não imita a bola dele, que dizem que ele é bom de bola. Nunca vi jogar, mas dizem que é bom. Mas não consegue imitar a bola dele, né? Então imita os cabelos. Então ficam cada vez mais ridículos, mais idiotas. Não ganham o dinheiro que ele ganha jogando bola, porque ele não joga a bola que ele joga. Mas tentam imitar de alguma maneira. Isso leva a ter amor por ele. Nunca me esqueço, há muitos anos. Eu, passando no aeroporto do Rio de Janeiro, tinha uma loja lá, sei lá, e tinha uma foto do tamanho dessa parede dele com esse sujeito. Que estava com outro cabelo lá, sei lá o quê, tá? Então veio um menininho, saiu da mãe assim, e foi lá e beijou. O que é isso? Um culto. Isso é um culto. Correto? E anteriormente, havia um outro, eu já estava mais novo nisso, acho que não era nem padre, era também famosíssimo. Só que esse era feio com viagem, feio até não poder mais.
Mas jogava uma bola, dizem que jogava uma bola boa, muito boa, né? E era famoso na Europa também, né? Um brasileiro também. E aí tinha uns cabelão grandão, sei lá, enfim. E aí eu uma vez ouvi lá em Roma, por acaso, uma propaganda dele. Então como era? Chegava o sujeito com um capacete, ninguém via o que era. Chegava com a moto, né? Parava e fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. E ficavam alguns rapazes e homens olhando, e aí ele tirava o capacete. E aparecia o sujeito, feio como diabo, mas era o jogador, né? Então as pessoas ficavam em êxtase. Não é êxtase, ficava assim. Só? É um êxtase de abestalhado, né? Não é êxtase de santo, né? Mas era isso, eles ficavam no êxtase, vendo aquela figura. O que é isso? Um culto. Entende? Então essas pessoas tendem a imitá-los. A imitá-los. Como ele não pode, como eu disse, imitar a bola, vai imitar o cabelo, vai imitar isso, imitar aquilo. Às vezes, bom, não sei, no caso dele não sei, mas de outros por aí, né? Como, por exemplo, artistas de rock por aí. Vão tomar droga. Porque essas pessoas, eles se gabam publicamente das perversões, dos vícios dele. Uma vez eu vi um desses estrangeiros aí, veio cantar, fazendo um monte de vagabundagem aqui no Brasil, e ele dizia que ele tinha gasto já, eu acho que, 25 milhões de dólares com droga. E tal. Era para a polícia ir lá e pegar. E ninguém faz nada. É um herói. E todo mundo vai assistir o show dele. O que é isso? Quer que adianta botar a polícia, o exército na favela se você promove isso? Isso se chama hipocrisia do mundo moderno, nada mais. Então, os que vêm atrás desse sujeito, o que é que eles vão fazer? Eles vão tomar droga. Eles não vão cantar, não vão fazer sucesso, não vão ganhar isso. E aí, como eles não podem comprar as drogas de alto preço, vão fumar crack, vão se acabar. Mais ainda. Vão virar marginal, porque vão precisar daquilo, não tem dinheiro para comprar, vão roubar, vão virar marginal e vêm aqui assaltar o mosteiro em outros lugares. Entendeu a explicação da criminalidade? Em grande parte é isso. Eis aí os heróis deles. Os heróis. Então, nós temos que fazer o contrário. Então, nós temos que ir atrás dos verdadeiros santos. Os que são santos e que são propostos à nossa imitação. Esse é um dos grandes valores do culto dos santos. A imitação dos santos. A admiração leva à imitação. Daí porque nós temos que estar em contato com as vidas dos santos. Temos que desligar nosso celular, não ver tanto vídeo, ver o mínimo possível. Viu? Eu aconselho. Uma pessoa que vê muito vídeo, na minha opinião, no mínimo fica superficial. Mesmo que sejam vídeos bons, não tem nada de errado, não tem nada de imoral. Não tem nada, é vida de santo. Tá bom? Mas, no mínimo, é superficial, certo? No ano passado, agora, lançaram um filme sobre Fátima, nos Estados Unidos. Eu vi só o trailerzinho, não tenho tempo para ver filme. Mas vi só o trailer de 2 minutinhos. Então, o que é que eu notei? Tudo fiel, nada de errado. Parece um filme católico, certo? Mas aí você vê aquela coisa de cinema. A gente sabe que o personagem principal de tudo isso é quem? A irmã Lúcia, né? A principal, né? Irmã Lúcia era uma menina feia. Uma menina feia, né? Todo sabe, né? Jacinta era a menina mais bonitinha, mas Lúcia era feia, menina feia. Botaram a menina que faz Lúcia, uma menina bem bonitinha, uma morena bem bonitinha, tal, cinema, entendeu? Aparência. Então você investe só nessas coisas, na aparência e não vai. Se você pega uma biografia, você vai muito mais fundo. Você vai ter os dados, você vai ter dados corretos. Em filme há muita coisa que inventa, ou um tanto exagera, isso, aquilo, para o filme vender isso, aquilo. É um empreendimento comercial. Livro é menos. Então, procurem boas biografias de santos. De um modo geral, biografias anteriores ao Concílio Vaticano II. Por quê? Porque depois entrou o espírito do concílio e então começou a aparecer santo que não era santo, ou então santo que era santo, mas retratado de uma maneira errada. Algumas sugestões posso dar. Se está em português, eu penso que está. Mas existem várias biografias de um francês chamado Francis Trochu.
um francês chamado Francis Trochu, aqui o nome dele, aí vocês copiam depois, certo? Então esse autor escreveu boas biografias de santos. Ele escreveu uma biografia do Santo Curadás, São João Maria Vianney, escreveu uma biografia de Santa Bernadette Soubirous, aquela que viu Nossa Senhora de Lourdes. Muito boa biografia. Então, aconselho, ler as obras dele, né, se achar espanhol, etc. É um dos exemplos. Você tem boas biografias desse autor, por exemplo. Existem até biografias que foram escritas pelo próprio santo, como a autobiografia de Santo Agostinho, Confissões, ou a autobiografia de Santa Teresa de Jesus, que converteu uma judia, muito famosa, que morreu carmelita, de virtude, Edith Stein. Ela se converteu em uma noite, porque ela era uma professora universitária, uma pessoa muito inteligente, muito intelectual, judia, não era católica, e foi para visitar uns amigos, um casal que era católico, e naquele tempo não tinha pendrive, não tinha internet, nada disso, né? Ah, peraí, a gente bota no Bluetooth, passa a minha documentação para você, não sei o que, não tinha nada disso. Dá o link, não tinha nada disso. Você visitava a biblioteca da pessoa. Pessoas que tinham cultura, né, tinham sua biblioteca. Então, era um prazer para ela, que era professora universitária, visitar a biblioteca dos amigos dela. Então, ela deixou à vontade, pode olhar o que quiser. Então, ela ficou olhando a biblioteca, investigando, né, ela pessoa experiente com essas coisas. E ela viu, tirou um livro assim, e quando olhou, era uma biografia, autobiografia de Santa Teresa de Jesus, a reformadora do Carmelo, na Espanha, no século XVI, que a própria Santa Teresa escreveu. Então ela começou a olhar o que é isso aqui, tal, sem experiência nenhuma, né? Judia, não conhecia o catolicismo. Aí pegou, começou a ler. Ela passou a noite toda lendo, não dormiu. Quando chegou de manhã, terminou o livro de mais de 300 páginas. Era decidida. Quando ela terminou, ela disse, a verdade está aqui. Foi para uma livraria católica, comprou um catecismo, o Evangelho, o Novo Testamento, foi para casa, leu, estudou tudo, depois foi atrás do padre da paróquia, padre, eu quero me batizar. Aí o padre, peraí, não é assim não, você é judia, já vem aqui para batizar. Não, padre, pode perguntar, eu já conheço. Se converteu. Se converteu, depois se tornou carmelita, uma religiosa muito segura, honesta. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, ela foi parar num campo de concentração, parece que morreu ali. Edith Stein, uma pessoa de virtude. Se eu tivesse convertido e não desse tempo de ela se batizar? Certamente ela estaria no estado de batismo de desejo. Isso é doutrina católica. Tem gente por aí que nega isso. Doutrina católica. Isso é afirmado no Concílio de Trento e no Catecismo do Concílio de Trento. Há pessoas que podem, mesmo sem um batismo, mas pelo desejo do batismo, obter a salvação, se ela não teve condição de ser batizada. Está entendendo? Era mais sobre por ela ser judia. Não, judia, mas ela tinha se convertido. Ela já tinha renegado o judaísmo. Ela tinha aderido ao catolicismo. Hã? Mais ou menos nos anos 40. Certo? 1930 e tantos, 40, por aí. Certo? Ela se chamava Edith Stein. Então ela se converteu com uma biografia de santo. A biografia de Santa Teresa, escrita por ela própria, por Santa Teresa. Então ela passou o quê? A imitar Santa Teresa. Tanto é que entrou no Carmelo como Santa Teresa. Então, na próxima palestra nós veremos então, bom, eu estou falando aqui, né? Devemos imitar, né? Porém, imitar o quê? Os exemplos dos santos. Então, na próxima palestra nós falaremos então do exemplo, alguns exemplos, é claro, dos santos que devem nos estimular à sua imitação.